Hoje vamos iniciar o programa sabendo um pouco mais sobre a história do cordel e suas inovações ao longo dos anos. Assista mais na reportagem. O cordel, apesar de ter origem na França, chega no Brasil através dos portugueses, mas foi no Nordeste onde ele se tornou uma referência de literatura. A partir do século XVIII, as feiras centrais se tornaram verdadeiros palcos para poetas que declamavam seus cordéis e que contavam histórias de amores, desafios, sofrimentos e entre outros temas. E para além disso, o cordel era mais do que entretenimento. Ele também era notícia, uma forma de comunicação antes mesmo do rádio e da televisão. As histórias que chegavam aqui em prosa eram histórias dos feitos heróicos, né? Desses grandes guerreiros, desses grandes imperadores europeus, franceses, e os poetas, a partir desse conhecimento dessas histórias, eles iam adaptando, iam transformando aos nossos próprios heróis. Então, por exemplo, não é muito incomum a gente encontrar textos de Carlos Magno que parecem muito com toda a epopeia, né? O mito de Lampião. E mesmo no século XXI, o poeta, o cantador, o cordel, ele tem o seu lugar, porque ele é muito mais do que a literatura. Ele é um veículo de transmissão desses conhecimentos, desses fazeres. Ele também é o jornal do povo. Por isso que os poetas, como Manuel Caboclo, lá um cearense, muito bom, o sertanejo só sabe bem o que está acontecendo se o cordel aparecer. Porque aí o povo é o porta-voz dessa comunidade. Então, o cantador, que é o porta-voz, que leva os acontecimentos, as notícias, aí é o jornal, ele está levando também o seu próprio lugar de pertencimento. Os versos que eram declamados também eram impressos e distribuídos em folhetos de papel, uma pequena obra de arte que carrega a identidade nordestina. E é por causa disso que instituições como a Biblioteca de Obras Raras Átila Almeida, em Campina Grande, têm como objetivo proteger toda uma história, preservando mais de 18 mil cordéis que vão desde clássicos, como obras de Leandro Gomes de Barros, até os contemporâneos, como de Manuel Monteiro e Altino Alagoano. Assim que o cordel chega aqui, ele passa por um processo de higienização. E aí fazemos todo o processo de acondicionamento desse cordel. O cordel é um registro local da nossa cultura. Então, é importante para centros de preservação manter esses acervos bem acondicionados para que possam ser pesquisados. A gente quer manter esse material, principalmente os mais antigos que nós temos aqui, preservado para que pessoas no futuro de outras gerações possam ter acesso. Ao longo dos anos, o cordel vem se reinventando e ganhando espaço no olhar feminino. Um exemplo é a poetisa Anne Caroline, que se encantou pela literatura de cordel ainda na infância e segue até hoje criando versos que englobam temas de suas vivências, até temas que valorizam e fortificam a mulher. Enquanto mulher, é sempre um desafio ser cordelista. Porque desde que o mundo é mundo, não só no cordel, a mulher foi marginalizada da sociedade, invisibilizada. E essa invisibilidade ocorre também no meio literário do cordel. Inclusive, as mulheres antigamente nem podiam escrever cordel. Para a gente poder começar a escrever, a primeira mulher cordelista, que é paraibana, de João Pessoa, Maria das Neves Batista Pimentel, ela teve que usar o pseudônimo do marido dela para poder publicar seus folhetos. E aí depois é que se descobriu que era uma mulher por trás daquele pseudônimo. Eu até digo isso na poesia, que uma mulher cordelista desempenha seu papel porque teve a matriarca, a primeira no cordel, Maria das Neves, ela. Sei o sobrenome dela, é Batista Pimentel. O seu primeiro folheto foi em 38 anos. Traduzia o erudito para o verso cotidiano, mas teve um nome ocultado e usou o nome do amado, seu Altino Alagoano. Quantas mulheres se escondem, até dias atuais, são julgadas, reprimidas ao mostrar seus ideais. O nosso mundo é cruel, mas no verso do cordel não nos calarão jamais. J. Lima é cordelista e professor de matemática e física e mostra que o cordel também pode ser usado para a educação,
O projeto de extensão Cordel Pedagógico ensina aos alunos os termos físicos e matemáticos, através de versos rimados. Literatura de cordel para ensinar física. E depois de um tempo, isso começou em 2008, a gente está hoje em 2025, ele foi passando, né, e sofrendo evoluções. E hoje a gente está com o cordel pedagógico, que além desses personagens tem a possibilidade do aluno que participa conosco criar o seu cordel depois de toda a formação que ele tem, da forma que ele achar mais interessante, né? Ele pode usar personagens ou não, pode falar de física ou de outra área científica, porque esse projeto ficou bem maior do que o inicial, porque hoje a gente tem alunos de história, de português, de biologia e de pedagogia. Tem aluno aí de várias frentes estudando junto conosco, e de física também, né? Então cada aluno está tentando produzir algo dentro da área dele. E outra mudança que esse projeto tem, o atual, né, que é um projeto de extensão, que também está vinculado ao doutorado, é a possibilidade das estudantes estarem fazendo cordel. Hoje o grupo é composto por mais meninas do que meninos. Antes era o contrário, era mais meninos fazendo poesia de cordel. Hoje a gente está com um grupo bem completo, né? Tem hoje 13 integrantes, dos quais tem apenas 4 alunos e o restante são alunas do curso aqui da UEPB, né? Então ele está bem mais diversificado, né? E aí os temas estão mudando. Inclusive, algumas já estão falando até da questão da mulher dentro da literatura de cordel, um tema bem atual, né? Que precisa ser debatido. O cordel segue sendo tradição e contando histórias que mantêm viva a nossa cultura. Hoje em dia existem várias linguagens para cordel. Tem cordel em podcasts, cordel na rádio, tem cordel na televisão, em novelas, minisséries. O próprio Ariano Suassuna, em todo o movimento armorial que ele fez, ele trouxe à tona o cordel e levou para a linguagem do cinema, como o Alto da Compadecida, que tem ali as raízes do nosso pai do cordel, Leandro Gomes de Barros, através do Ariano. Quando essa arte é apresentada às pessoas, a gente incentiva que mais pessoas escrevam, que mais pessoas leiam, e assim a gente fortalece essa cultura que não pode deixar de existir. Ela precisa sempre estar viva, manter-se viva e brilhar ainda mais por todos os lugares. A poesia popular, a cultura, o cordel, ele se conecta aos nossos lugares de origens, né? Apesar de toda essa modernização, esse reconhecimento, ele ainda é muito mais complexo do que isso, né? Patrimonialização não dá ao cordel maior importância, mas ele coloca ele num lugar de fala, num lugar de reconhecimento, num lugar de valorização, porque durante décadas, né, para não dizer séculos, ele era sempre uma literatura associada aos estratos mais periféricos, mais pobres, mais analfabeto. Um poeta é um ser sui generis, né? Um ser que canta coisas ingênuas, e não tem nada de ingenuidade nessa literatura, né? O arcabouço do cordel, ele é muito profundo. O cordel está em tudo que você puder imaginar. Ele comunica, ele diverte, ele sensibiliza, ele nos emociona, né? E ele agrega. A poesia é quem sou, ela faz parte de mim. Ela vai para onde eu vou, é começo, meio e fim. Tem nem como descrever. Eu só começo a escrever e sai feito melodia, meus versos viram canção, porque nessa imensidão, minha vida é poesia.